Vamos à entrevista coletiva na íntegra do técnico Fernando Diniz, onde ele criticou a falta de poder de decisão na equipe e também acreditando que a parada da FIFA vem em boa hora. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Bom almoço para todo mundo e o Vascaíno vai almoçar indignado, revoltado, mal amado. Por quê? O time mais uma vez decepcionou seu torcedor, perdeu em casa para o Bragantino ontem por 2-0. E vocês vão acompanhar agora na íntegra a entrevista coletiva, inclusive a minha pergunta para o Fernando Diniz. Se a parada da FIFA, até que ponto pode ser benéfico para a equipe? Acompanham tudo e tirem as suas próprias conclusões, porque está muito preocupante. Só o esporte perdeu tanto quanto o Vasco. Confiram. Santos, BTB Esportes, gostaria da sua avaliação da partida de hoje. Se esse resultado acaba abrindo um alerta em relação ao Vasco precisar de contratações para a janela do meio do ano e o quanto você vai trabalhar para que o time venha a sair dessa situação. Obrigado. Primeiramente, boa noite. Eu não vou falar de contratação agora, não vou ser incoerente. Cheguei aqui semana, quarta-feira, estava falando que eu gosto do elenco do Vasco. Pontualmente, se a gente tiver bons jogadores para contratar, a gente vai contratar. O sinal de alerta do Vasco está ligado desde quando eu cheguei. A situação no Campeonato Brasileiro é uma situação extremamente delicada. O time tem 10 pontos em 11 partidas. E é isso, em relação... Bom, vocês vão perguntar daqui a pouco em relação ao jogo, mas vou até me adiantar. A gente... O que prejudicou demais a partida, nós tomamos 2 gols, mas extremamente fáceis de serem evitados. Uma bola parada, que a gente treinou muito. Os caras tiveram 2 ou 3 escanteios e conseguiram fazer um gol na gente. Uma bola raspada de primeiro pau. Com 2 minutos de jogo, um lateral nosso, que a gente entregou, e terminou no escanteio do lado oposto, que é uma coisa que também a gente tinha alertado. Que eles acabam, quando eles pegam a bola, eles tiram a bola de um corredor e botam no outro. E um segundo gol mais fácil de ser evitado. Uma área, 2 caras para marcar na área, a gente conseguiu não marcar. E deixou o jogador finalizar. E de maneira geral o time não jogou mal com a bola. Não jogou mal. Finalizou 20 vezes, o Bragantino finalizou 4 vezes. A gente não teve efetividade, a gente teve chances claras para fazer o gol e não fez gol. Mas a gente precisa ser efetivo, mas mais do que ser efetivo, a gente pode tomar outro tipo de gol. Porque o adversário se esforçou muito para fazer, fez coisas diferentes que o Bragantino até poderia ter feito, que é um time bom, mas não foi o que aconteceu. A gente facilitou demais os 2 gols que a gente tomou. Diniz, Thiago Totti, Vasco Velocidade. Agora vai ter uma parada curta para a eliminatória, depois longa para o Mundial de Clubes. Até que ponto essa parada pode ser boa para o Vasco, para você achar alternativas para o time? Para nós, ela vai vir num bom momento, as 2 paradas, para a gente treinar mais, dar mais condição para o time. E é o que a gente vai tentar fazer, trabalhar com extrema dedicação e o time ficar mais forte e ganhar recursos em todos os aspectos do jogo, na parte física, na parte técnica, na parte emocional. Eu acho que para a gente as paradas ela vai ser boa, tanto uma como outra. Diniz, boa noite, né? Com devido cuidado, claro. Hoje a gente viu um Vasco bem estável, né? Você falou que teve momentos que a gente poderia sair com a vitória se tivesse aquele capricho. Na sua avaliação, até mesmo diante dessa pausa que vai ter de
30 dias, 40 dias, né, vamos botar assim, você enxerga que o segundo semestre, claro que o primeiro semestre a gente não tem que botar na sua conta, que são 6 jogos, podendo chegar aos 7º jogos. O segundo semestre a gente pode alcançar coisas positivas, evolução do time, brigar por alguma coisa, enfim. Não, eu acredito muito no time, que a gente vai conquistar coisa positiva, o time vai melhorar. Eu não acho também que o time, na minha conta, pode botar, desde que eu assumi aqui. Eu assumi, não vou ficar falando do para trás. Lá do para cheguei e tenho que ajudar o time a ganhar jogo. Eu não acho que o time, se comparar ao jogo do Fluminense, que esse jogo jogou muito melhor que o jogo do Fluminense, mas muito melhor. Muito melhor. Só que a gente precisa fazer o gol e não pode tomar. Um time que tem, se você tem 20 finalizações, o outro adversário tem 4, quando você olha, se você não sabe o resultado do jogo, você acha que foi 2-0, pelo menos, para o Vasco. Então, a gente não pode perder o número de chances que a gente perdeu, mas mais, eu repito, mais do que isso, a gente não pode tomar os gols que a gente tomou no jogo de hoje. Acho que eram gols muito evitáveis. Diniz, boa noite. Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. Você até tocou numa pergunta até que eu iria fazer. O Vasco, já há alguns anos, tem uma dificuldade imensa de bater lateral. Isso me chama muita atenção, pelo menos há um ano. Piton bate o lateral, a bola sobra, escanteio, gol, onde a bola passa, né, ele pega a pequena área e ninguém tira a bola. No segundo gol, você já vinha orientando o Piton, eu estava te acompanhando, você toda hora orientando o Piton. O jogador do Bragantino avança, de novo, o Piton vai recuando, a bola é alçada na área, e o João Vitor, eu não sei se ele demorou a ter aquele momento de reação dele, o Isidro Pita mata a bola no peito e faz o segundo gol. Aí eu queria ver com você se realmente é mais treinamento, principalmente o Piton e o João Vitor, e a respeito do Paulo Henrique. Porque eu senti que no primeiro tempo ele demorou muito, porque toda hora ele se abaixava, eu não sei se ele estava sentindo alguma coisa, e o Vasco jogou muito pelo lado esquerdo e não jogou pelo lado direito. O Paulo Henrique sentiu alguma contusão, professor? Boa noite. Não, boa noite, ele não sentiu, porque senão ele tinha jogado pior no segundo tempo. Né? Ele foi muito melhor no segundo tempo. Foi quase que um ponta direito. Né? Então, também não. Mas eu vou. O segundo gol do Bragantino foi um erro muito coletivo. Assim, não é. O Piton, eu concordo com a tua análise de maneira, principalmente com as duas perguntas que você fez. É uma análise possível e ela tem sentido. Só que para minha análise, todo mundo sabe, se pegar, todo mundo sabe que a gente errou um monte de coisa. A bola estava com o Bragantino, era uma falta, o segundo gol. A bola tocou para trás, a gente abriu o centro do campo sem ter que abrir. Aí não fez a pressão adequada e a gente fez pressão adequada quase que o tempo todo. Essa foi teve umas 3 subidas de pressão equivocadas do Vasco, essa foi uma delas. A gente abriu o centro, o jogador recebeu a bola livre. O Piton, ele fez o movimento correto de andar para trás, senão ele ia tomar a bola nas costas e o cara ia sair já de frente para o Léo Jardim. Então ele ia diminuir e ele foi meio que deixando o jogo mais lento, a gente tinha que preencher a área e a gente demorou para fazer o retorno defensivo. Então foi uma falha assim, bem coletiva. Eu não gosto de individualizar de maneira nenhuma as falhas do time, sabe? Então é isso que eu tenho para falar do segundo gol. Fernando, eu não posso falar de treinamento porque você não conseguiu tempo para treinar. Mas eu queria, nessa sua segunda passagem pelo Vasco, mesmo com poucos dias, qual é o problema do Vasco psicológico? O que você já detectou que precisa levantar o moral desse grupo aí? Não, eu não acho que o problema do Vasco que eu cheguei há pouco tempo, assim, quando ganha, eu cheguei há pouco tempo e fiz um monte de coisa. Quando perde, não deu tempo para eu trabalhar. Não, eu estou aqui, sou eu responsável, a partir de agora, sabe? Desde quando eu cheguei. Eu repito, o time não fez a partida ruim. Os caras estão treinando e treinando muito comigo. Só que a gente cometeu falhas coletivas hoje, dos 2 gols do Bragantino, que a gente não poderia cometer. E isso causou para a gente a derrota. Entramos com alguns jogadores um pouco que no segundo tempo subiram de produção. O Paulo Henrique foi não só ele. Que a gente melhorou e podia ter feito o gol e não oferecemos quase nada para o Bragantino. Eu fui colocando o time mais para frente e assim a gente conseguiu, de alguma forma, ser um time mais agressivo e ficou menos vulnerável que no primeiro tempo. Então o Vasco está evoluindo. A gente, assim, agora, hoje o que me preocupa muito é o resultado. Não adianta a gente jogar bem, finalizar 20 vezes e perder o jogo.
Não adianta. A torcida quer vitória, a gente quer vitória, a gente precisa de vitória. A tabela de classificação não está lá quem joga bem. Então, quando você olhar a tabela de classificação, nós estamos lá ou na zona de abaixamento ou perto da zona de abaixamento. Então, a gente precisa ganhar jogo. Agora, você fala assim para mim, a gente não vai aumentar a nossa chance de ganhar jogo jogando mal. Mas jogando bem, a gente tem mais chance de ganhar do que de perder. Então, que a gente, no jogo específico de hoje, foi muito claro, muito factual. A gente ofereceu praticamente 3 finalizações para o Bragantino e tomamos 2 gols. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Eu vou te perguntar a respeito da sua opção nas substituições. Já teve jogo em que você não fez as 5 substituições, em alguns casos você, hoje, por exemplo, você fez as substituições finais já depois dos 40 minutos, na reta final do segundo tempo, e muitos têm a impressão de que os jogadores do Vasco ficam cansados, alguns jogadores cansados. A gente viu o Nuno não 100% fisicamente no segundo tempo, você só foi substituir no final. Quando você demora para substituir ou não substitui, como já aconteceu, inclusive hoje, é porque você olha para o seu banco e você já disse que não conhece ainda está conhecendo os seus jogadores. Mas quando você olha, você não tem a convicção e a confiança de que os atletas que estão no banco vão corresponder ao que você precisa naquele momento, ou então é porque, no caso do Verratti, quando você não substitui o Verratti, mesmo fazendo uma partida hoje bem abaixo, que ele perdeu gols, é porque você não confia, não conhece ainda esses jogadores, ou porque não tem no seu banco de reserva jogadores com a característica que você precisaria para substituir. A condição física está legal, ao ponto de você não substituir nem pela questão física, achar que um jogador cansado poderia render melhor do que um jogador descansado só porque você não conhece? Obrigado. Então, uma das coisas que de fato eu não conheço na plenitude do elenco, mas hoje as 2 substituições foi perto do final. Mas não dá para a gente fazer as 5 substituições faltando. Você pode até fazer, mas faltando 30 minutos. Aí você machuca alguém, se alguém, você não tem como mexer mais no time. Então, eu fui fazendo as substituições na medida que eu achava. Às vezes o jogador, eu percebo que eu estou um pouco mais cansado. Aí você tem que fazer uma conta daquilo, assim, do time que está mais treinado, do entendimento tático do jogador, se o time vai melhorar ou não, que é a conta que eu procuro fazer. Em relação ao Veguete, não é porque eu desconfio dos outros, é porque eu confio muito nele. É um jogador que tem muito gol, tem muito carisma, um cara confiante. Então, numa condição que você precisa fazer gol, a gente ia no segundo tempo. Tem muito cruzamento, como teve. Então, o Veguete hoje, ele dificilmente ia sair do time, dependente de quem estivesse no banco. Se tivesse mais um jogador com a característica dele, ia ficar 2 centroavantes. Porque a chance mais fácil para a gente fazer o gol hoje, no segundo tempo, seria um gol de cabeça. Ou uma bola de rebote, que a bola foi para a área e voltou. Porque o jogo eles fecharam, foram colocando gente para trás, colocaram 3 zagueiros, então não é desconfiança de quem entra, é uma confiança grande que eu tenho no Veguete. Desculpa, você não colocou um segundo atacante por não ter esse jogador com essa característica? Um segundo centroavante? Não, eu coloquei o segundo atacante que a gente tem, é o Alex Teixeira, ele entrou no jogo. Ele já jogou de falso 9 aqui, a gente tinha a ideia, no fundo, essa hora que a gente assim discute um pouco o resultado, mas nessa hora tinha até porque o Ryan é um jogador atacante, mas na base jogou várias vezes de 9, já jogou aqui de falso 9, então a gente tinha o Ryan, que tem boa altura, tem cabeceio, o Veguete e entrou o Alex Teixeira. Então assim, a gente estava com um time para preencher a área, que a ideia era de fato aproveitar melhor os cruzamentos. Infelizmente a gente não conseguiu fazer nenhum gol e perdemos a partida, mas em termos de ideia e das mexidas, o que eu pensei foi isso que eu estou te dizendo. Diniz, boa noite. Danilo do Expresso 1923. Foram quase 20 chutes em direção ao gol e o Vasco, acredito que chegou a 5 na direção exatamente do Cleiton. Faltou eficiência no ataque e defensivamente. Falta ainda o Vasco entender esse ritmo de recomposição que você pede das suas equipes, a intensidade que você pede tanto para defender como para atacar, e utilizando o que o nosso amigo Quinde aqui disse, o trio da frente, Nuno, Ryan e Verratti, e os 2 mais ofensivos no meio campo, Tietê e Coutinho, cansam no segundo tempo, tem dificuldade de fazer essa recomposição, e isso faz com que o time fique exposto lá atrás? Obrigado. Então, vamos analisar o que foi o jogo, né? Vamos pensar junto aqui. O que aconteceu de falta de recomposição não foi no segundo tempo. Isso aconteceu no primeiro tempo, por isso que a gente tomou gol. Então não é uma coisa, é sempre uma, já falei isso outras vezes, que perde o jogo e a gente acaba fazendo uma análise meio torta das coisas. A gente teve falta de recomposição no começo do jogo, nos 20 primeiros minutos e até tomar o segundo gol. O segundo gol foi uma falta de recomposição muito clara, então os jogadores não estavam cansados. E no segundo tempo a gente teve pouca coisa, a gente até voltou bem,
quando a gente teve que voltar, o Bragantino não se armou muito para contra-ataque, estava mais armado para não tomar o gol. E eu concordo muito com você disse o seguinte, assim, o time já sabe que tem que recompor. A gente foi extremamente eficiente na recomposição contra o Melgar, mesmo com 3-0. E hoje a gente foi muito, porque a gente tomou um gol, tá bom, tá 1-0, então a gente tá 1-0, vai dentro do primeiro tempo, a gente vai ficar exposto, não vai voltar rápido, porque a gente precisa fazer o segundo gol. É muito mais fácil você tomar como tomou do que fazer o primeiro. Então eu acho que o time já entendeu que precisa recompor rápido, principalmente para defender. Se vira 1-0, é diferente o cenário. 2-0 para o adversário, fica mais tranquilo para defender. Então, no fundo, o time já entendeu o que precisa fazer, precisa ser mais consistente. Não dá para fazer contra o Fortaleza, fazer contra o Melgar. Fizemos bem também lá contra o Lanús e deixar de fazer um jogo como o de hoje aqui. Mas em relação a esse trio ofensivo e Tietê e Coutinho, eles têm essa natureza, essa capacidade de fazer essa recomposição fisicamente, eu digo, até no primeiro tempo? Não tem. Assim, se não tivesse, se você não fez contra o Fortaleza? Não fez contra o Melgar? Fez o tempo todo contra o Melgar. Você pegar um vídeo, a gente pode pegar e assistir. Fizeram com muita dedicação. Então, lógico que tem. E também não é uma coisa, não tem como não ter. Isso é uma coisa simples. Ter boa vontade para correr para trás só. Não é uma coisa... o cara pode ser, pode cansou, aí você troca, como trocamos contra o Melgar. Mas é uma coisa que isso qualquer um pode fazer. É só correr para trás. Correr e ajudar a defender. Um time com uma característica um pouco mais ofensiva, que o time tem jogado, o time tem que se dedicar. Eles têm se dedicado bastante. Não se dedicou na hora que a gente tomou o segundo gol e a gente foi punido por conta disso. Aqui, Diniz, boa noite. Joel Silva, do canal Colina em Foco. Claro que num recorte curto, tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro e uma vitória sob o seu comando. O Vasco tem 7 derrotas no campeonato. 6 delas para times da primeira página da competição. Bragantino, Palmeiras, Cruzeiro, entre outros. Só o Vitória que, digamos, briga lá na parte de baixo. Você acredita que, assim, qual é a mensagem que você pode passar para o torcedor? Qual é o campeonato do Vasco? Entendendo e projetando esse tempo que você vai ter para trabalhar. É uma coincidência, porque se trata do líder do campeonato que ganhou em São Januário um jogo onde o Vasco não perdia desde novembro do ano passado. Então é um pouco, talvez para o torcedor, dar um balde de água fria ou até mesmo um choque de realidade. Queria que você fizesse algum tipo de relação sobre isso. E, se me permite mais uma pergunta, sobre o Payet. Se você conta ainda com o Payet, tendo em vista que ele foi para a França, se você pode falar um pouco mais sobre a situação dele. Obrigado. O Payet teve um problema familiar, ele foi para a França e, se ele tiver condições de ficar, uma coisa também que não é só vontade minha, é um jogador que tem uma qualidade que dispensa comentários, então eu como treinador, se pudesse contar, seria muito bom, mas eu não sei como é que vai ser. Um jogador que tem um brilho extremamente diferenciado. Em relação à página, eu não vou te falar que a partida de hoje não era a partida para ter perdido. Um time que tem esse desempenho que teve hoje, e se jogar outras vezes, a tendência é de ganhar um jogo como o de hoje. Eu não consigo separar, se você perguntar para mim, eu não vou falar assim, perdeu para os caras da parte de cima, a gente não vai aceitar perder para os caras de cima. O campeonato do Vasco vai ser lutar pelo próximo jogo, ganhar e subindo gradativamente, não olhar. Eu não vim para o Vasco pensando, falar assim, é lógico que a gente está numa condição hoje, você fala assim, hoje a gente precisa sair da zona de rebaixamento, daquela zona perto ali da zona de rebaixamento. Esse é o campeonato do Vasco hoje, mas não é o campeonato que eu quero disputar com o Vasco, de maneira nenhuma. Os caras me contrataram, ninguém me contratou para isso. E eu não sou assim e não vou ser assim nunca. Agora, se precisasse, você tem que fazer o que tem preciso. Nesse momento aqui, a gente precisa se afastar da zona de rebaixamento. Mas eu não quero disputar para o Vasco isso. A gente precisa vencer, precisa parar de vacilar, ser mais consistente, ganhar jogos e sair dessa zona para pensar a coisa melhor. Nesse momento aqui, a gente precisa se afastar da zona. Mas eu não fico pensando na zona de rebaixamento, eu fico pensando que a gente tem condição de ganhar o próximo jogo, e o próximo jogo, e o próximo jogo. Diniz, boa noite. Bruno Murito, do GE. Nos seus 2 trabalhos anteriores, no Fluminense e no Cruzeiro, você tinha uma peça assim que era, lógico, em todos os times é fundamental, mas o papel do primeiro volante era muito importante no seu time, né? Tanto na saída de jogo
logo ali do lado do goleiro, com o André e o Romero, por exemplo. O André no Fluminense e o Romero no Cruzeiro. Aqui o Vasco tem oscilado muito nessa posição. Assim, o Hugo vinha uma boa fase, depois caiu de rendimento, hoje está suspenso, claro. O Jair oscila também, ainda não se firmou uma posição. Você já testou o Cocão também. Você tem tido dificuldades para encontrar esse tipo de jogador que tenha uma boa saída e seja intenso também fisicamente, sem a bola, assim, na defesa? Obrigado. Acho que não é uma questão. Eu gosto dos 3 jogadores. A gente falou. Acho que assim, nesse sentido é um trabalho ainda muito curto. O Hugo ficou fora das 2 partidas. Né? O Matheus saiu jogando contra o Fluminense, mas jogou de segundo, não jogou de primeiro, jogou o Hugo. Aí o Jair jogou bem no jogo contra o Melgar, que tem um jogador que tem muita técnica. É difícil falar de uma questão que eu estou com uma dificuldade de achar. Isso aí vai acontecer, a gente vai achar um jogador, o melhor momento vai aparecer. Assim, a gente não teve, também não deu sequência. Dá para saber assim, se é uma dificuldade, porque a gente não teve. O Hugo Moura está vindo jogando, ele não jogou por conta das suspensões. Ele ficou 3, deu 6 jogos, ficou 3 suspensos, 2 suspensos, né? Então é uma coisa que daqui a pouco vai encaixar ali. Mas eu gosto de qualquer um, pode jogar. Até o Tietê pode jogar de 5, como terminou de 5. E jogou de 5 comigo no São Paulo também. Diniz, boa noite. Diogo Costa aqui na Rádio Web Total, da Rádio Grande Rio. Gostaria de saber, eu fiz essa pergunta para o Seabra e vou fazer para você. No primeiro tempo, o Bragantino marcou muito em bloco, ali no primeiro tempo. Muito? Em bloco, ali logo no começo do jogo. E logo no aquecimento, via muitas vezes jogadas de virada de bola no aquecimento do Vasco. E o PH estava muito livre lá pelo lado direito, tanto que quem estava acompanhando essa das cabines sentia que a torcida pedia para que o time virasse, mas virava tocando a bola de um até chegar ao PH. Não fazia, às vezes, inversão de jogada. Você chegou a perceber isso? Chamou a atenção do time? Porque o time estava muito pela esquerda no primeiro tempo de jogo. No segundo tempo, o time já teve mais mobilidade. Houve uma orientação sua no intervalo? Então, desde o primeiro tempo, o jogo estava se configurando mais para a gente usar mais inversões de corredor do que jogar por um determinado lado do campo. Isso já foi pedido desde o primeiro tempo. O time também estava treinado para esse tipo de abordagem. E o Bragantino marca em bloco o tempo todo, não marcou em bloco no começo do jogo. Marcou no começo do jogo, não dá nem para você configurar, porque no começo do jogo, deu 2 minutos. No primeiro minuto do jogo, a gente estava com a bola, perdemos o arremesso lateral nosso, a gente perdeu a bola, tomamos um gol com 2 minutos. E depois a gente já foi modificando aos poucos a maneira de atuar e foi utilizando mais os corredores. Aí o Paulo Henrique, no intervalo, a gente conseguiu orientar para colocar ele mais no jogo, uma posição mais na frente, e a gente conseguiu distribuir mais o jogo pelos 2 lados. Mas no primeiro tempo a gente jogou mais pelo lado esquerdo e mandaram coisa que precisava o intervalo para corrigir isso. O Paulo estava um pouco mais encolhido, que ele fica naturalmente, do que ele foi aqui. De todos os jogos, esse foi o jogo que o Paulo Henrique ficou mais encolhido, sem muita necessidade no primeiro tempo. No segundo tempo, ele jogou mais dentro das características que ele atua de maneira natural. Não que em um determinado momento a gente não possa encolher um lateral ou outro, mas hoje a ideia não era encolher o Paulo Henrique em nenhum momento. Boa noite, Diniz. Thiago Carvalho, da Band. Eu acho que você até falou isso depois do jogo contra o Lanús, sobre a questão de quando o Vasco toma um gol. Muitas vezes, pelo menos anterior a você, o Vasco sentia muito esse gol e às vezes mudava o estilo de jogo. Eu queria até ir em contramão à pergunta dos colegas, porque eu senti que hoje, mesmo tomando gol muito cedo, o Vasco continuou construindo o jogo, continuou tentando o resultado. Queria saber se você já teve essa conversa com os atletas, porque você falou sobre isso lá no início, a gente até falou com você, quando você chegou, sobre essa coisa de cuidar um pouco do mental desses jogadores. A gente sabe que você tem um trabalho muito individual com os atletas, no sentido de conversar com eles durante as atividades, durante a semana, etc. Sobre essa questão específica, de quando leva um gol, não deixar cair, e eu acho até que deixou de cair ultimamente, principalmente hoje. Já conseguiu conversar isso com eles, diretamente sobre isso com eles? Não, eu acho que hoje eles conseguiram reagir muito bem ao primeiro gol e a gente teve pelo menos umas 3 ou 4 chances claras para empatar, pelo menos empatar o jogo no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a gente foi um time bastante coerente com o que ele precisava fazer, a gente se expôs, entre aspas, que a gente ofereceu pouco contra-ataque para o Bragantino, que é um time muito forte em transição. Time leve, um time rápido, com jogadores jovens. Então, eu acho que teve uma mudança. O que a gente hoje não dá para admitir é perder um jogo que você finaliza 20 vezes e o adversário finaliza 3 ou 4.
Então, a gente hoje está discutindo mais o resultado, que nesse momento aqui é a coisa mais importante. A gente precisa ganhar o jogo. A gente não pode perder um jogo que se finalizar. O adversário fez muito pouca força para a gente hoje. Se pegar, provavelmente é o jogo que o Red Bull finalizou menos vezes durante o campeonato. Mas conseguiu fazer 2 gols na gente, a gente não fez nenhum no Red Bull. É um time que reagiu diferente, né? Não, reagiu diferente. Reagiu diferente e isso passou para o torcedor. Porque era normal, com 2-0, a gente ser vaiado o segundo tempo inteiro. O time conseguiu empurrar, mas não conseguiu ser efetivo. Foi tendo chance, bola parada, chute fora da área, bola de cabeça, de rebote. E o Bragantino soube se defender. Teve mérito para ganhar o jogo. Não é que o Bragantino não mereceu. O Bragantino mereceu ganhar. Porque eles foram efetivos e quando eles precisaram defender, eles deram a vida para se defender e conseguiram evitar que a gente fizesse o gol. Diniz, boa noite. Rodrigo Campos, TV Brasil, Rádio Nacional. Eu queria que você falasse especificamente sobre um jogador, que é o Felipe Coutinho, que veio como a grande esperança do Vasco, é um ídolo criado aqui, mas não tecnicamente, sim em relação à personalidade. É dele mesmo essa coisa de repente, seria interessante assumir a responsabilidade de ser o 10, o craque do time, e chamar a responsabilidade para ele, ou isso não te incomoda, é normal? Obviamente, por ser um esporte coletivo, a responsabilidade é de todos e não somente dele. Mas como ídolo, chamar essa responsabilidade é uma coisa que faz falta? Eu já falei, acho que é um presente para a gente ter o Felipe Coutinho aqui. Ele é um dos jogadores mais talentosos que eu trabalhei e que eu vi nascer nesses últimos 15, 20 anos. Eu acho que ele tem chamado a responsabilidade, o Felipe. Acho que ele tem participado bastante do jogo. E a gente teve um pouco de dificuldade hoje, principalmente para terminar as jogadas, mas eu acho que ele está crescendo cada vez mais comigo. E ele tem um tipo de personalidade um pouco mais retraída, mas que é dele, mas isso não deixa dele ser um 10. Ele chamou responsabilidades e foi o melhor jogador do Liverpool durante 2, 3 anos, numa época que o Liverpool estava jogando muito bem. Então, ele tem sido, aqui comigo, pelo menos assim que eu considero, um jogador que tem chamado a responsabilidade, sim. Ele participa da construção, ele participa do jogo, ele ajuda a destravar e clarear o jogo. E eu estou contente com ele. Tá? Diniz, Lineker Beyond, a hora do Vasco aqui. Queria fazer uma análise sobre o seu estilo de jogo, porque quando você propõe a partida, está com controle da bola, chega na intermediária, você utiliza muito mais os laterais atacando a última linha do que propriamente os jogadores do setor ofensivo. E aí fica um pouco contraditório se a gente for olhar para os clubes que atuam hoje ou estão na parte alta da tabela, eles utilizam até centroavantes mais móveis. É o caso do Palmeiras, por exemplo. Quando o Palmeiras vem com a bola dominada, os jogadores ofensivos estão se movimentando o jogo inteiro. E o Vasco eu vejo mais estático, eu vejo mais parado, e você utiliza muito mais os laterais com profundidade, viabilizando a bola aérea, do que propriamente esses jogadores do campo ofensivo. Como que você vai trazer um estilo para o Vasco, um estilo propositivo vertical? O que você precisa e o que você analisa para que quando o Vasco vier com a bola dominada, tenha mais opções na parte ofensiva do que propriamente usando os laterais que vêm de trás, e a gente vem no caso, né, de utilizar tantos laterais e o desgaste físico aparece. O Paulo Henrique hoje várias vezes mostrou esse desgaste ali, agachou várias vezes dentro do campo. Então eu queria perguntar para você, o que falta para ter mais mobilidade no campo ofensivo quando você vem propondo o jogo? Porque claramente dá para ver que o ataque está estático. Você viu isso? O time finalizou 20 vezes, acho que o ataque está estático. E contra o Melgar, a gente fez 3 gols contra o Fortaleza. Podia ter feito mais gols contra o Fortaleza, podia ter feito mais gols com o Melgar. O fato de você... É uma pergunta que... Vamos ver qual que é o sentido da tua pergunta. Qual que é o problema de atacar com o lateral? No fundo, fica mais ofensivo ainda do que se tivesse ponta. Porque se o lateral está dentro de fundo, a gente tem mais atacante dentro da área. Então, não tem o Palmeiras de mobilidade. Que jogo do Palmeiras que você vê que o time está marcando lá atrás e os caras ficam mexendo na frente? O Palmeiras é um time que usa muito cruzamento. Tem vezes que joga com dobra lateral, joga 2 laterais. Está usando o Palmeiras de exemplo, porque o Palmeiras está ganhando, mas não é por esse motivo que você está falando. E a gente não deixou de ganhar por conta desse motivo, muito pelo contrário.
É um time assim que os atacantes, para ter coerência, os atacantes estavam muito mais perto da região do gol do que aqui na lateral. Então, a gente tinha mais atacantes perto da área, cara, que tem mais refino para fazer o gol. Depois que o Adson entrou, se você percebeu, o Adson veio aqui para o lado direito e fez uns 3 ou 4 bons cruzamentos, o Lorde depois do lado direito. Agora, se você tem 2 laterais ofensivos, como é que ele não vai atacar o Piton e o Paulo Henrique? Qual o sentido de você ter um lateral ofensivo ficar por trás? Quem que vai atacar? Se você ataca com o lateral, você tem mais gente na frente para poder deixar de fazer o gol. É uma pergunta, se a gente discutir resultado do jogo, e que atacou muito, hoje, se finalizou 4 vezes, 3 ou 4, se a gente finalizou 20 vezes, como é que tem sentido a tua pergunta? Eu, sinceramente, não acho que ela carece de sentido. Você vai que podia ter jogado melhor, sempre pode mexer mais, ter mais mobilidade, mas não é uma coisa que é porque o lateral está jogando na frente que aconteceu esse tipo de episódio. Agora, mover mais sempre move, sempre pode mover. Você pega um time que desce todo mundo, colocou depois 3 zagueiros, os caras jogaram praticamente com 9 caras dentro da área, onde vai ter espaço para você mover em 5 metros, fica ali. O jogo, quase sempre, numa questão como estava o jogo do Bragantino hoje, as jogadas vão terminar em cruzamento, e depois vai dar rebote, vai ser escanteio, ou vai ser chute de fora da área. Então, eu acho que o time conseguiu produzir bastante coisa. O que faltou para a gente foi ter capacidade de fazer o gol. Faltou contundência para a gente fazer o gol, que o Bragantino teve, a gente não teve. Obrigado, Fernando Diniz. Boa noite a todos, gente. Galera, até o nosso boa noite com um bate-papo sobre Vasco da Gama. E a gente vai refletir os últimos acontecimentos. E também um recado, porque tem parte que se ilude com uma vitória. E a gente vai falar sobre isso no bate-papo de boa noite. Até mais.